Agora que você já estudou a dinâmica das massas de ar do Brasil, você vai conseguir entender melhor a formação dos principais climas brasileiros. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma passagem aí pelos climas do Brasil para que você possa entender melhor. Vem comigo. Olha só, o Brasil tem alguns climas principais. Professor, como é que eu vou descrever os climas? Como é que eu vou entendê-los? Eu tenho que decorar quanto chove, quanto não chove? Eu tenho que decorar o valor certo da temperatura média? Não. Você precisa entender as características gerais dos climas brasileiros, saber o nome deles e saber as características gerais. Então vamos começar por um clima interessantíssimo. Qual? O clima equatorial. Vamos raciocinar junto. O próprio nome te ajuda. Clima equatorial. Que massa de ar vai estar atuando no clima equatorial? É aquele clima que ocorre na região norte do Brasil. Portanto, a massa de ar que comanda o clima equatorial é a massa equatorial continental. Você viu no módulo anterior que a massa equatorial continental ela é quente e úmida. Ora, se a massa equatorial continental, que atua na região norte do Brasil, é quente e úmida, qual é a característica, ou quais são as características marcantes do clima equatorial? Obviamente vai ser um clima de altas temperaturas e vai ser um clima com altos índices pluviométricos, ou seja, vai ter temperaturas muito altas e vai ter o índice de chuvas muito grande. Percebeu a lógica? Se você entender a dinâmica das massas de ar, você entende a formação do clima dominante naquela região. Então, a região norte do Brasil é uma região que tem clima equatorial, que se caracteriza por altas temperaturas, médias aí em torno de 22, 23 graus, e altos índices pluviométricos, os maiores do Brasil. Praticamente chove todo dia nas regiões de clima equatorial. Perfeito? Vamos ver o próximo clima aqui do Brasil. O próximo clima do Brasil é aquele que faz o nosso querido Jorge Benjor cantar a musiquinha. Dogão, você canta a musiquinha do Jorge Benjor? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, hein, Dogão? Depois queima o aparelho aqui do Bora Passar, o pessoal não sabe nem porquê, né? O cara fica cantando essas coisas, né? Mas serve para você, meu jovem, entender bem. Esse clima aqui é o clima tropical típico, tá? Também chamado, por alguns estudiosos de clima tropical continental, tá? Então, se você estiver fazendo exercício e verificar lá tropical típico ou tropical continental, trata-se deste clima que eu vou apresentar para você agora. Como é que funciona esse clima tropical típico continental? Primeiro, ele é um clima que tem altas temperaturas o ano todo. Ah, professor, mas é o mesmo nível de temperatura do clima equatorial? Mais ou menos. Ele tem altas temperaturas em determinadas épocas do ano, até mesmo parecidas com a do clima equatorial, mas em outras partes do ano um pouco mais baixas. Mas mesmo assim, altas médias térmicas, altas temperaturas. Agora, a pluviosidade é que vai ser interessante para você entender. Nesse clima tropical típico, nós temos duas estações do ano bem definidas em relação à pluviosidade. Repara, nós vamos ter verões chuvosos e invernos secos. Como assim? O período do verão brasileiro, que é aquele período que abrange ali os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, comecinho de março, essa época do ano, tá, de verão, é muito chuvoso nas regiões de clima tropical típico ou continental. Porém, o meio do ano, aquela época de inverno, aí você tem uma diminuição, tá, dos índices pluviométricos. Você que está aí anotando, está estudando, deve estar se perguntando, por quê? Lembra das massas de ar que nós estudamos? Conforme elas se movimentam,
conforme elas têm uma dinâmica, você vai ter a mudança do clima. No caso do clima tropical típico, quando a massa tropical continental, lembra dela, a MTC? Quando a massa tropical continental atua com mais intensidade, diminui-se os índices pluviométricos. Por quê? Porque você viu que a massa tropical continental é uma massa quente, porém seca. Quando ela atua de forma mais intensa, e ela faz isso aí nos meses do meio do ano, do inverno, por quê? Porque você vai ter uma diminuição da temperatura por estar no inverno, então aí você consegue fazer com que essa massa tropical continental tenha um pouco mais de inserção no território brasileiro, pela dinâmica das outras massas, você diminui, certo, a questão pluviométrica. Nos meses de verão, quando a massa equatorial continental, quando a massa tropical atlântica está agindo de forma bastante intensa, aí o período de chuvas é maior. De tal forma que o que você tem que levar com você é que o clima tropical típico tem duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco, muito embora a temperatura seja alta, as médias térmicas sejam altas, basicamente o ano todo. Onde é que ocorre com maior intensidade o clima tropical típico ou continental? Ele ocorre na região centro-oeste do país, ele pega toda a região centro-oeste do país, pega aí uma parte da região norte, tá? Ele pega uma pequena parte da região norte e pega também uma pequena parte da região nordeste. Um outro clima interessante é o clima tropical atlântico, tá? Ou também chamado, por alguns estudiosos, de clima tropical litorâneo, tá? Por ocorrer aí na faixa litorânea brasileira. Qual é a massa de ar que vai acabar comandando esse clima tropical atlântico? A massa tropical atlântica e a massa equatorial atlântica, as duas massas quentes e úmidas vindas do Oceano Atlântico que eu apresentei para vocês no módulo anterior. Esse clima brasileiro apresenta quais características? Observem, altas temperaturas o ano todo, por serem massas quentes, equatoriais e tropicais, lembram? E também muita chuva. É um clima muito chuvoso, tá? Não vai ter período seco no clima tropical atlântico. Por isso, quando você vai à praia, você vai ao litoral, seja no meio do ano, seja no fim do ano, seja no verão, seja no inverno, não importa. Você vai ver chuva, sempre. A formação aí de nebulosas, nuvens e chuva. Por quê? Porque quem está comandando este clima são as massas quentes e úmidas vindas do oceano. Isso significa que esse clima tem aí a influência da maritimidade. O que significa ter ou receber a influência da maritimidade? Ele é muito chuvoso, olha que simples, por estar próximo ao mar. Receber a influência da maritimidade significa ser muito chuvoso, justamente por estar próximo ao mar. É isso que significa ter influência da maritimidade. E ocorre esse clima em todo o litoral brasileiro. O próximo clima a se estudar, ele é o oposto. É o chamado clima tropical semiárido, tá? A essa altura do campeonato, você percebeu que nós temos vários tipos de climas tropicais. O tropical típico ou continental, tropical litorâneo, tropical agora semiárido. Vá anotando essas características. É importante você perceber por que o Brasil é chamado de país tropical. Porque a maior parte dos nossos climas são tropicais, tá bom? Quais são as características do clima tropical semiárido? De novo, tem altas temperaturas, altíssimas temperaturas. É um clima bastante quente, porque ele vai sofrer influência de massas de ar quente, ok? No entanto, o que acontece com esse clima? Ele vai ter baixíssimas médias pluviométricas. Aí você fala, professor, não estou entendendo. Segundo o mapa das massas de ar que você apresentou para a gente, se esse clima se apresenta na região nordeste do Brasil, na sub-região do sertão,
ele não deveria receber a influência da massa equatorial atlântica e, portanto, ser quente e úmido? Não deveria ter bastante pluviosidade? Mas não tem, você está dizendo que ele tem baixíssimas médias pluviométricas. Por que acontece isso? Dogão, vou levá-los ele de novo à lousa para que eles possam ver, tá bom? Vamos voltar lá para as massas de ar para que você possa compreender isso melhor. Vem comigo, olha só. Eu só vou precisar pegar aqui, Dogão, uma caneta. Pronto. Observa aqui comigo. A região do semiárido nordestino é justamente essa região que se encontra mais ou menos aqui, ó, onde eu estou rachurando aqui para você, destacando. Lógico que ela não tem esse tamanho, não está em escala, é apenas para representar, para que você possa entender. Por que essa região, conforme eu acabei de apresentar para você, que é a região do semiárido, certo? A região do semiárido nordestino, por que ela vai ter baixíssimos índices pluviométricos? Observa uma coisa, a massa equatorial atlântica atua nessa região, percebem ou não? Você, quando estuda isso, se faz a seguinte pergunta, não deveria então ser chuvoso? Olha, se você pegar a subdivisão nordestina da zona da mata, que é justamente a região nordestina mais próxima ao litoral, ela é extremamente chuvosa. A região nordestina da zona da mata, que é a região litorânea do Nordeste, ela é extremamente chuvosa. Mas quando eu chego aqui no semiárido, não o é. Por quê? Meu querido aluno, minha querida aluna, aqui nesta região, de novo aqui, vamos pegar uma outra cor. Aqui nessa região, existe uma forma de relevo, que eu estou mostrando em verde para você, que faz mudar totalmente a dinâmica climática. Essa forma de relevo é o chamado Planalto da Borborema. Ok? É o Planalto da Borborema, que eu estou representando aqui em verde para você. O Planalto da Borborema, ele é uma unidade de relevo do Brasil que influencia muito no clima dessa região do semiárido nordestino, do sertão nordestino. Por quê? Quando essa massa de ar, que é quente e úmida, vem em direção ao Planalto da Borborema, a altitude desse planalto faz com que essa massa de ar precipite toda a sua umidade antes do planalto. Faz com que toda a umidade fique presa no litoral nordestino e não consiga ultrapassar as altitudes do Planalto da Borborema. Feito isso, o que acontece? A massa equatorial atlântica perde a sua umidade para o Planalto da Borborema e continua o seu trajeto rumo a essa região semiárida do Brasil apenas quente e não mais quente e úmida. Acontece aqui a chamada chuva orográfica no Planalto da Borborema, ou também conhecida como chuva de relevo. É por essa razão que a massa equatorial atlântica não consegue levar umidade para esse semiárido nordestino. Percebeu? Então, por que que as baixas médias pluviométricas existem? As baixíssimas médias pluviométricas existem por conta da presença do Planalto da Borborema nessa região do Nordeste. Percebeu? Agora que você entendeu, a gente vai voltar para o nosso estúdio. Vamos lá, Douglas. Olha só. Então, voltando à explicação para vocês, tá aí, ó. Baixíssimas médias pluviométricas. Por conta do quê? Por conta da presença do Planalto da Borborema ali na região nordestina, que faz com que aconteçam as chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo, que retêm a umidade no litoral nordestino, não permitindo que ela alcance o sertão do Nordeste. E daí nós vamos ter todos os problemas econômicos, políticos e sociais decorrentes da seca, que nós sabemos muito bem que acontece naquela região. Tá legal? Vamos ver o próximo clima brasileiro. O próximo clima é o clima tropical de altitude.
Eu repito para você, verificou quantos climas tropicais o Brasil tem? São vários, é importante que você saiba o nome completo de todos eles. O clima tropical de altitude, ele já vai ter a interferência, certo, da altitude dos locais onde ele ocorre. O clima tropical de altitude, ele ocorre principalmente na região sudeste, em partes mais altas da região sudeste. E o que é que a altitude faz com o clima? Existe uma regra muito importante dentro do estudo de climatologia. E que regra é essa, professor? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ou seja, quanto mais alto eu estiver, ou seja, quanto uma localidade mais alta for, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, ou 500, 600, 700, 800, quanto mais alto for o local que eu estou estudando, menor será a temperatura. Por isso que eu digo do clima tropical de altitude. A principal influência que esse clima vai ter, ou vai receber, será justamente da altitude do local onde nós estamos estudando. E aí? É por isso a primeira característica. O clima tropical de altitude vai ter temperaturas mais baixas do que o clima tropical típico, por conta da altitude. O clima tropical típico, ele é quente, lembra? Ele tem altas temperaturas. O clima tropical de altitude terá, sim, seus momentos de temperaturas altas, mas as temperaturas serão mais amenas justamente por conta da altitude. Fora isso, é um clima que tem verões chuvosos e invernos secos, justamente como o clima tropical típico. A única coisa que se altera é a altitude, então a altitude interfere na temperatura, não na umidade. Continua o mesmo padrão, verões chuvosos e invernos secos. E o último grande clima brasileiro que vale a pena você ver é esse clima aqui, ó, que é o clima subtropical. Como é que funciona o clima subtropical? Ele é interessante por quê? Repare num detalhe, ele é o único clima que eu posso afirmar para vocês que tem baixas temperaturas aí, se eu verificar o ano todo. O clima subtropical, ele já se encontra nas regiões temperadas da Terra, certo? Aquelas regiões que têm as 4 estações do ano bem definidas. Portanto, eu vou encontrar no clima subtropical baixas temperaturas e por ter as 4 estações do ano bem definidas, eu também vou encontrar no clima subtropical chuvas regulares ou, como aparece também, chuvas bem distribuídas o ano todo. O que significa dizer que as chuvas são regulares ou bem distribuídas o ano todo? Significa dizer que nós vamos ter nesse clima não um pico de chuva, não vai ter um mês ou uma estação que chove mais do que os outros. Nós vamos ter uma regularidade, tá? Uma regularidade de chuvas. Elas vão se distribuir bem para todo o ano. Não vou ter um período seco e um período chuvoso, vou ter uma regularidade de chuvas. É muito importante essa característica do clima subtropical. E interessante também que ele vai ter aí a influência da massa polar atlântica que nós já vimos e vai ocorrer na região sul. De tal forma, gente, que essas são as características principais dos climas brasileiros. Volto a dizer a você, no seu estudo, sempre veicule a dinâmica das massas de ar com as características das principais regiões climáticas do Brasil.